Fala, queridão, fala, queridona. Você está mais uma vez no ObvioCast. E aqui a gente tem vários quadros. Que quadro é esse? Tiago 127. Mas um Tiago 127 totalmente diferente do que você está acostumado. A gente tem falado em outros quadros em relação aos órfãos e às viúvas e os necessitados. E a gente traz muito por questões religiosas, porque nós somos um canal cristão. Só que hoje a gente vai abordar isso por uma pegada totalmente diferente. A pegada de trabalhar o social puro, de falar sobre o cristianismo não religioso, mas do prático, daquilo que a gente tem que fazer de verdade. E para a gente conversar sobre isso daí, a gente trouxe um cara que está no negócio, um camarada que representa todos os dias isso que a gente está falando na sua função. A gente trouxe para conversar com você o Wellington Pinto. Tudo bem contigo, Wellington? Tudo bem, Rony? Obrigado pelo convite. Boa noite, né, para você. É um prazer estar aqui contigo e compartilhar, né, algumas ideias, alguns pensamentos e mostrar para o jovem, mostrar para as famílias de Campinas, principalmente, a importância da guardinha, da instituição, na vida das famílias. Show de bola. Você estava falando para mim, antes de a gente abrir as câmeras, que você não é o cara da comunicação. Você falou, cara, eu não sou o cara da comunicação. Não sou Mas você é o cara da prática, da da ação. prática, da ação. A Isso. comunica não tem, mas a ação A tem. ação, sim. Bastante. Bastante. Show de bola. É o que mais importa aqui. Sim. Ô, Wellington, deixa eu fazer uma pergunta. Você nasceu aqui em Campinas? Como é que você surgiu aqui em Campinas? Então, vamos lá. Eu sou nascido em Londrina, Uhum, Paraná. uhum. Vim para Campinas em 2002. Aqui conheci minha esposa, me casei. Hoje sou casado com a Simara, tenho 2 filhos. E hoje posso me considerar como campineiro. Já está desde 2002, você 23 falou? anos, né? É, você sabe que eu também não sou daqui, né? Eu sou de São Ah, é? Paulo e eu estou em Campinas desde 2004, acho, 3 ou 4. Bem próximo. É, relativamente próximo à Sim, fase que eu vim para cá. E eu não me classifico como um campineiro, mas eu não quero sair daqui. Então talvez, sim, talvez isso fale mais do que qualquer outra coisa, sim, né? com Eu não certeza. quero sair daqui. Já tive oportunidade de ir para outros lugares já e declinei das oportunidades. Até cidades próximas ou até São Paulo. Não, cara. Tô bem aqui. Se bem que Campinas está crescendo bastante também, né? Sim, tem crescido bastante. Tem muitos pontos turísticos que talvez nem todo campineiro conhece, Tem né? muita coisa, né? E então aqui tem de tudo. É uma cidade, inclusive é a metrópole, né? Hum. É a única metrópole que não é uma capital no país. Então isso nos faz privilegiados, né? Como campineiros ou moradores de Campinas. A RMC compreende, dependendo da análise, mais de 20 e poucas cidades, né? Cê- Rapaz, eu não lembro de cor, mas é essa faixa aí. Não, Passa eu dos lembro, eu sei, 20, passa dos só a 20. cidade de Campinas, você que está assistindo a gente aqui talvez não tenha essa informação, mas Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes. Se juntar a RMC aqui, eu acho que ela dá um país aí. Eu não lembro Sim, quem me falou que a RMC era igual ao Chile, alguma coisa assim. Eram números bem sim, grandes. Hoje em dia tá fácil saber se eu estou falando besteira ou não. Você consulta lá no chat GPT ou no Google, você vai ver a RMC sim, e o PIB, né? sim. Comparativo. Dá para fazer isso. Ô, Wellington, e como é que você chegou na Guardinha? Como é que a tua vida foi conduzida para que você chegasse a trabalhar onde você está trabalhando? Ah, sim. É, eu cheguei na Guardinha no ano passado, 2024. Uhum, Eu venho do mundo corporativo, né? Eu venho do primeiro setor e eu conheci a Guardinha através de um colega. Ele me indicou, falou, olha, tem a oportunidade de você dar aula na Guardinha. Então, inclusive, eu entrei na Guardinha como educador, instrutor social, né? uhum. Professor. E, e aí eu me encontrei, rapaz, nessa área. Assim. Me encontrei. Eu sempre gostei, né, de ensinar algo, de passar algo, conhecimento que eu tive, que eu tenho, né? As Uhum, experiências que eu tive. uhum, E na Guardinha eu me encontrei nesse sentido de eu estar fazendo aquilo que eu gosto e, acima de tudo, eu estar fazendo algo com propósito, para a vida de alguém, contribuindo para a vida de alguém. Então, um exemplo que eu vou te dar é, tem jovem que começou comigo lá, tendo aula, e aí entrou em um contrato com a empresa, e aí esse jovem foi efetivado. uhum. E eles chegaram em mim e falaram, professor, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelas aulas, eu consegui traçar uma estratégia, um plano de carreira, e fui efetivado.
Então, isso aí não tem preço. É muito legal, né? Então, foi através desses gestos, desses exemplos, né, Uhum, que eu me encontrei. Falei, cara, é isso mesmo que eu quero para minha vida, é isso que eu quero para o futuro, né? uhum. Porque é algo que eu vou fazer com amor, algo que eu vou fazer com propósito, e eu sei que eu estou fazendo diferença na vida de alguém. Você literalmente é um agente de transformação, né? Você consegue fazer com que a mentalidade de uma pessoa mude e a história dessa pessoa mude Sim, quando ela muda essa mentalidade, né? sim, E é uma forma até de você devolver socialmente aquilo que você conquistou, né? Aquilo que já foi te dado. Pessoas investiram em você, que todos os investimentos foram feitos, né? Isso eu acho uma coisa bem rica. Agora, é rico também o fato de que você ter chegado na Guardinha foi mais por curso do acaso do que necessariamente por você ter procurado? isso. Ele foi mais pelo curso do acaso. Você Aham, disse aham, muito bem. Eu não estava procurando aham. Trabalhar em mudar terceiro essa setor. transição de carreira, eu não Aham, estava em busca disso. aham, E tudo, eu acredito assim, Rony, nada acontece por acaso, uhum, todas as coisas têm um propósito, né? O uhum, universo, Deus, uhum, enfim, o que a pessoa acredita, uhum. é, tem um propósito. Então, assim, foi ali algo que. E talvez se eu tivesse orado, se eu tivesse pedido a Deus ou Não feito teria alguma coisa, acontecido não teria exatamente dessa acontecido forma. exatamente dessa maneira, né? Você é formado no quê? Eu sou formado em administração de empresas, Tá. tenho pós em psicanálise, psicopedagogia e agora eu estou cursando letras. E essa tua experiência acadêmica é anterior ao terceiro setor que você está trabalhando Sim, hoje em dia, te colocou em empresa do primeiro setor conectado um pouquinho com pessoas também, com algum tipo de contribuição, de evolução, de desenvolvimento ou não? sim, também. Já tinha já Também já uma história. tinha Só que aí uma. dentro do primeiro Só que setor, daí dentro do primeiro setor, tá? através de Sim. treinamentos. Eu sempre gostei de. Eu sempre fiz parte da CIPA, né? A Uhum, Comissão Interna uhum, de Prevenção de Acidentes, uhum. Brigada de Incêndio. Então, eu Sim, sempre tive esse senso de me preocupar com o próximo, sim. né? Então, talvez essa experiência como Cipero. CIPA ou como brigadista, Cipero, diziam cipeiro, na minha né? época diziam isso, não sei se ainda é. Sim. Então, em Os- treinamentos, né? Também em todos os lugares onde eu passei, onde eu trabalhei, eu Uhum, sempre tive a fama de ser um cara calmo, uhum, de ter paciência, né? Em uhum, explicar, enfim. uhum. Então, talvez isso tenha se conectado com a guardinha. E você, eu gosto de fazer essas brincadeiras provocativas. Você é um cara calmo ou você parece um cara calmo? Vou dizer qual a diferença. Sim, Tem uma brincadeira que os americanos fazem que eles dizem assim: o serial killer geralmente não é o cara explosivo. É aquele cara que ele vai guardando tudo, de repente, quando ele explode, ele pega sim, uma arma e sai atirando em todo mundo. sim. Qual dos dois você é? Ou nenhum dos dois? Ah, nenhum dos Nenhum dos dois. dois? Não, tem aquele momento que é para ter seriedade, Uhum. sim. Muitas das vezes as pessoas acabam confundindo o calmo com aquele Tolo. bobo, aquele É, tolo, aquele que não tem sim, sabedoria sim. alguma. É o cinza, né? Você fala, você é tão Cinza, calmo que ele não sim. tem. Ele é blasé, é cinza, né? Mas eu não me vejo como nenhum dos dois, realmente, Entendi, você está bem. bem ali Que bom, no. que bom. Isso é legal, inclusive porque a gente foge um pouquinho desses estigmas, né? Sim, É engraçado, tem muita gente que não sabe, mas o meu hobby é pesca. E aí as pessoas falam, como é que um cara com essa energia 440 gosta de pescar? Mas é exatamente aí, as pessoas elas rotulam a gente por aquilo que a gente aparenta, mas sim, só Deus conhece os nossos corações e quem somos de verdade, né? sim. Até uma coisa, muita gente talvez não conheça a minha vida e vai saber agora. Eu não sou um ser sociável. Eu gosto de ficar na minha casa, no meu cantinho, não gosto de bagunça. Mas, ao mesmo tempo, todas as áreas da minha vida sempre tiveram conexão com muita gente. Então, uma coisa é eu preferir, outra coisa é eu atender aquilo que é o meu chamado. Eu enxergo isso como sendo meu chamado, lidando com o público o tempo todo. Mas o que eu prefiro? Cara, meu sofá, minha televisão, minha casa, para tirar da minha casa é meio difícil, entendeu? E quando eu brincava que quando. Eu não, os colegas brincavam que quando eu tinha uns 22 anos de idade, eu falava: 75 anos, o Rony não quer sair de casa. Hoje eu estou quase chegando já, estou 55. Então eu já estou nessa posição já há muito tempo de Tá novo, né?
Tem. Eu vou dizer que um colega meu falou uma coisa interessante. Falou assim, cara, eu quero que. Quantos anos você tem? Eu falei 55. Falou, cara, que Deus abençoe para que você chegue na idade que você aparenta. Acabou comigo, né? Ele falou, você está acabado, né? Tá bom, é isso aí, é o que nós temos, né? O shape é esse. Deixa eu chegar agora na guardinha especificamente e falar um pouquinho sobre ela. Você não é o cara que fala sobre a guardinha, você não é o comunicador da guardinha. Então, assim, se qualquer coisa que for perguntar para você aqui, que for com nível de profundidade muito grande, talvez você não precise, você não tenha obrigatoriedade de responder. Sim. E se você está assistindo aqui e quer saber mais, entra lá no site da Guardinha, procura mais no chat GPT, no Google, você vai ter muita informação da Guardinha de Campinas. Mas vamos bater um papo do que você sabe. Guardinha, ela existe desde 1939. 39. Cara, 85 anos, se a conta estiver certa, é isso aí, né? Isso, 85 anos. Ela foi fundada pelo senhor Rui Rodrigues. Eu acredito que todo campineiro conhece. Pelo menos né, tem a Avenida Rui Rodrigues tem a aqui, né? Avenida Rui Rodrigues. E começou basicamente com o objetivo... O Rui Rodrigues, né? Ele percebeu essa necessidade do social, de encaminhar o jovem para o mercado de trabalho. Eu vi uma história, estou te cortando assim, mas Sim. eu vi um papo de que o nome de vocês não é Guardinha, né? O nome de vocês é muito mais bonito, né? Associação do Homem da Manhã, alguma coisa assim. Isso. Mas assim, Guardinha é um jeito carinhoso que o campineiro chama vocês e vocês assumiram isso daí como sendo um nome fantasia? É isso que seria? Isso, é um nome fantasia, é um apelido, vamos dizer assim, né? Tá. E tá ligado com o fato de chamar dos guardinhas de rua? Isso. Conta aí. Então, lá na época, o jovem, né, ele guardava os carros. Guardador de carros. Guardador de carros. Então, ele cuidava dos carros. A princípio, só meninos. Depois, abriu-se a oportunidade para as meninas também fazerem esse serviço. Então, em 1939, Rui Rodrigues montou o que hoje nós chamamos de uma ONG, Organização Não Governamental, é uma associação, né? A ONG, na verdade, ela não existe juridicamente, é só um termo que se utiliza, né, para qualquer entidade que seja sem fins lucrativos, então a gente chama isso. Se você não sabia disso, é uma dica legal. Existem hoje ONGs que são associações, são institutos, ou existem até mesmo fundações, que também são ONGs. Tá? Mas, aí você fala, mas você acabou de dizer que não existe ONG? Então, eu disse que não existe juridicamente a ONG, mas a gente chamou, né, entre nós aqui de ONG. Esse camarada tinha uma visão além do seu tempo, né? Porque assim, ele estava pensando no social numa fase que pouca gente pensava no social desta forma como vocês trabalharam e foram construindo até que chegassem ao que são hoje, né? Isso. Porque, na verdade, eu estou fazendo toda essa abordagem aqui com a intenção de fazer com que as pessoas se conectem com o que é a guardinha. Porque, assim, eu já trouxe aqui uma pessoa para falar sobre a guardinha, que o camarada, ele falou sobre apadrinhamento afetivo. E eu sei que vocês têm, além do apadrinhamento afetivo, vocês também têm lá dentro, vocês têm casas lares. Isso. Vocês têm uma ou duas casas lares? Casas lares. Vocês têm adoção lá dentro? Adoção. Vocês têm, além disso, a família acolhedora? Família acolhedora. Serviço de convivência. O que é o serviço de convivência? O serviço de convivência, o jovem ele fica na guardinha fazendo oficinas, tendo aulas, reuniões, palestras, atividades externas, internas. Ele fica em um período aprendendo como se comportar, a como viver em sociedade e aí, consequentemente, será encaminhado para o mercado de trabalho. Então, ele fica no serviço de convivência aprendendo o básico. O serviço de convivência é um pouco do Trilhando Carreiras ou não? O Trilhando Carreiras é um tipo de serviço de convivência? O Trilhando de Carreiras, ele é um curso específico. Então, assim, ele fica por 3 meses fazendo esse curso. E aí, no final dos 3 meses, ele tem um certificado. E ali, esses certificados, eles serão selecionados para o mercado de trabalho. Tá, aquele que ainda não está pronto, aí ele vai para o serviço de convivência para aprender algo ali que ele ainda não conseguiu se desenvolver durante esses 3 meses no Trilhando Carreiras. Entendi. Eu dei uma bugada em você que está assistindo a gente aqui, porque eu já coloquei um assunto na mesa que eu e ele já sabemos e você não sabe, né? Só a não ser que você conheça muito bem a guardinha, né? Entre os muitos serviços que eles prestam, eles têm um serviço chamado Trilhando Carreiras. E esse Trilhando Carreiras, que o Wellington acabou de comentar aqui, ele tem um período específico. São 3 meses que ele forma esse jovem e esse jovem pode entrar no mercado de trabalho. Caso ele tenha se disponibilizado e não
tenha sido aceito pelas empresas que ele se colocou, aí ele fica fazendo as partes sociais, como é o nome disso que você acabou de As falar? oficinas. Desenvolvimento contínuo e, ao mesmo tempo, disponível ainda também para o mercado de trabalho. Isso. Show, já entendi, legal. Wellington, então, a Guardinha, ela tem um serviço social fortíssimo. Muito forte. Ela trabalha acolhendo o menor, e quando eu falo menor, pelo que eu sei, é o menor desde 0 anos, né? E você tem, dentro desses serviços sociais, que são as casas lares e tudo mais, você tem esse jovem com você até os 18 anos, no máximo. Isso. Mas você tem outros braços sociais, do qual a gente está falando agora sobre um deles, que é o Trilhando Carreiras, Sim. que o jovem, ele não fica nesses abrigos, ele não mora dentro de nenhuma instituição, ou pode morar em outra instituição, se for o caso, ou dentro de uma instituição de vocês mesmo. E aí ele vai se matricular com vocês para que ele possa receber semanalmente conteúdos e esses conteúdos possam formar uma mentalidade de modo que ao final desse período de 3 meses, no caso do Trilhando Carreiras, ele possa chegar e para um processo seletivo das várias empresas que são parceiras de vocês. Isso. É isso? É isso. Não falei nenhuma bobeira até agora. É isso mesmo. Tá legal, então vamos lá. Vocês também têm, pelo que eu vi, algum programa de estágio ou não? Ou eu estou confundindo isso daí? Qual que é? Programa de estágio também. Também que tem... é o programa... Terminou, você está cursando a sua graduação, a sua faculdade, e você também entra nesse programa de estágio, a Guardinha vinculado com a empresa parceira. Entendi. Então, programa... Seria como se, nesse caso, para o estágio, seria semelhante a um CIE? É isso? Sim. É isso? Mais Sim. ou menos isso. Tá, legal. Eu não queria falar o nome. O nome, mas eu posso concorrente. falar, né? Na verdade, assim, não é concorrente porque a Guardinha é muito melhor, porque Sim. A Guardinha não é só isso, a Guardinha tem muito mais coisa, né? É mais ou menos alguém falar assim, nossa, esse bolo feito por um excelente confeiteiro tem esse morango maravilhoso. Você fala, cara, só morango? Você está só olhando o morango, tem muita coisa, né? Então, assim, de fato, vocês são bem diferenciados, que inclusive até fez com que nós, do Instituto, procurássemos vocês como uma referência para a gente, né? Assim, a gente, como Instituto, tem a pretensão de um dia ser um pouco daquilo que vocês já são. Nós não vamos ser exatamente o que vocês são, até porque já não faz sentido colocar dois programas sociais na mesma cidade, sendo que o Brasil tem tanta necessidade afora, né? Mas assim, isso é uma experiência muito boa para a gente. Por isso que eu digo para você que está me assistindo, assim, são incomparáveis o que a gente está falando de nomes aqui, tá? Mas vamos evoluir, vamos lá olhar direitinho. Eu coloquei aqui na minha colinha que dentro do Trilhando Carreiras, você tem preparação em competências socioemocionais. Essas socioemocionais seria alguma forma de você preparar esse jovem para que ele possa lidar com pressão, para que ele possa lidar com diversas situações? Seria mais ou menos isso? Isso. Como eu falei anteriormente, ele faz o serviço de convivência. Uhum. Do serviço de convivência, ele pode já se inscrever no Trilhando Carreiras ou vice-versa, né? Ele terminou o Trilhando Carreiras, vai para o serviço de convivência, que é para ele aprender basicamente o básico, conviver em sociedade. E o que você falou muito bem, a pressão no mercado de trabalho, né? No ambiente de trabalho. Então, o jovem ele tem ali seus 16, 17 anos. Ele não tem ainda aquela experiência, aquela maturidade de lidar com pressão, de lidar com situações difíceis. E esse socioemocional, justamente para trabalhar essa... Muito se fala em inteligência emocional, né? Talvez a gente pode até usar esse termo, para que ele tenha essa inteligência emocional para o dia a dia ali no trabalho. Além disso, tem também as habilidades, as competências que nós trabalhamos nesse serviço de convivência e no Trilhando Carreiras, justamente para deixá-lo pronto, não só pensando nas hard skills, né? Mas também nas soft skills, que é para ajudá-lo. Por quê, Rony? Para eu não deixar... para eu não pegar esse jovem, jogar lá no mercado de trabalho e falar, ó, se vira, agora é contigo. Vai que é tua, Tafarel. Então, não basta somente o jovem... o jovem aprendeu a fazer uma planilha, aprendeu a lidar com um pacote Office. Tudo bem, isso é bom, é excelente, mas se ele não tem ali um suporte, se ele não tem ali ferramentas para ele lidar com a pressão do dia a dia ali no mercado de trabalho, ali com o chefe, com o líder, com o gestor... ou talvez a atividade dele é uma atividade mais
Operacional. operacional. Uhum. Né? Então, Física, às física. vezes. Uhum. E tem muita, e o jovem é aquilo, né? Tudo para ele é com mais intensidade, Uhum. né? O medo, as emoções, tudo para ele é mais intenso do que para nós adultos, assim, nós formados. Uhum. Então é essa a ideia de deixá-lo pronto, sabendo já o que pode vir pela frente, né? E já deixá-lo pronto para essas situações futuras. E qual que é o perfil do jovem que é abordado por vocês? Eu digo assim, eu sei que são, para esse quadro que a gente está conversando agora, Sim, especificamente, trilhando, deixa eu preciso pegar a cola, que senão trilhando carreiras, trilhando carreiras, que é o isso, que é o que atual. você que eu colocando. E aí tem agora o trilhando novos rumos, que nós vamos entrar nele daqui a pouquinho. Isso, Então, nós isso. estamos no trilhando carreiras por enquanto. Daqui a pouco a gente vai entrar no trilhando novos rumos, que basicamente reduziu de 3 meses para um mês, dando um bust para que o cara possa entrar no mercado. A gente vai explicar isso daí. Mas no trilhando carreiras, tá? Esse camarada tem que perfil? 18 a 22 anos, eu sei que ele tem essa idade, mas tem um perfil socioeconômico? Esse cara tem que ter alguma vulnerabilidade social? Ou ele não precisa ter uma vulnerabilidade social? Que perfil que é esse cara? Não necessariamente, tá? Ah, O jovem ele faz uma inscrição, preencheu um formulário, fez uma inscrição, se colocando interessado em ser encaminhado para o mercado de trabalho. tá bom. Esse é Qualquer jovem. O cara, qualquer independente jovem. se ele mora no Sim, Cambuí, dentro de um apartamento de 300 metros, ou se ele mora dentro de uma comunidade lá no DIC. exato. Tanto faz. Tanto faz. Tá bom. E aí ele vai se inscrever, vai receber todas essas habilitações e vai ser encaminhado da mesma forma, independente se ele é do DIC ou Sim, se ele é do Cambuí, ok? exato. Mas eu acho que aí cabe a oportunidade para o cara que tem um pouco mais de vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social, para você que está me assistindo aqui, é o cara que não tem grana. Básico, aquele camarada que tem que vender o almoço para pagar a janta, que eu já fui a minha vida bem durante jovem, sofri bastante, trabalhei com 13 anos de idade, sei bem o que você vive, então estão falando a mesma linguagem, esse Sim, camarada. Tá? Porque o cara que mora no Cambuí muitas vezes tem muito conhecimento, tem muito pai, é amigo de não sei quem, que é amigo de não sei sim. quem. Então, geralmente o que chega mais é o cara com mais vulnerabilidade social. 95%, Tá? próximo aí dos 100%, Exceção é o cara que está bem de grana. também de O grana. cara que precisa mais lutar mesmo. E esse cara que precisa lutar, esse cara é mais cascudo? Vou refinar minha pergunta, que senão eu vou te complicar a vida. Tudo bem. Geralmente a gente tem hoje a época dos Enzos, né? O Enzo hoje é o cara do mimimi, geração mimimi. O cara ele não quer fazer nada, ele reclama de tudo, tudo é culpa de outro, ele nunca assume nada. E a gente parte do princípio que o camarada que está mais na perifa, esse camarada ele é cascudo, né? Porque assim, cara, o cara teve que cuidar do irmão dele, fazer comida, lavar, apanha do pai, ou, às vezes a mãe trabalha à noite, o pai muitas vezes não é obrigatório, mas às vezes o pai é alcoólico, tem um monte de problema e esse cara adquire já uma casca. Esse cara da perifa, ele chega com mais casca e ele já chega melhor preparado para o mercado, ou é justamente o contrário? É justamente o contrário, né, em muitos dos casos. Por quê? Talvez ele não tenha ali uma base eh, que o jovem lá Do Cambuí, por do exemplo. Cambuí é um bairro aqui Cambuí, de Campinas, tá, um galera? bairro, de um jovem que tem aí uma situação financeira bem melhor. E aí ele já vem realmente com essa bagagem, só que ao mesmo tempo isso não o torna mais forte que o outro. Não Não qualifica. deixa ele mais qualificado no sentido de eh, ele já está pronto para começar o mercado de trabalho, para iniciar no mercado de trabalho. É bem interessante isso, né? Porque eu consigo até enxergar que o Enzo, tá? Aquele camarada que nasceu no Cambuí e que é cuidado pelo papai, pela mamãe e é todo mimizento. O Enzo, ele viaja para vários lugares, ele tem experiências, às vezes, internacionais. O Enzo, ele come em restaurantes diferentes. O Enzo lida com o pai que traz amigos que são pessoas do mercado de trabalho, então ele sabe se portar em diversas situações. E eu acho que isso é diferente, por exemplo, do cara que é mais cascudo da periferia. Sim, Mas o cara da periferia, por outro lado, ele é o cara que ele tem que ir atrás, que ele tem que correr atrás. E eu acho que se, por um lado, ele chega para vocês precisando ser melhor lapidado, por outro lado, se esse cara se permitir ser lapidado, ele pode ser uma pedra bruta que se transforma num diamante. É sim, assim? exato.
E lá no futuro, tem situações que o jovem rico não vai saber, não vai ter tanta maturidade para passar como esse da periferia. Porque ele tem mais. Ele já sofreu, né, Rony? Aham. Ele já tem uma A vida do vida. cara é um sofrimento, Já na é um grande maioria das vezes, sofrimento. né? Tá? Então, é muito relativo porque às vezes ele tem tanta bagagem já boa que isso vai ajudar no futuro. Uhum. Ao mesmo tempo, ele não teve a oportunidade, por exemplo, de ter um terapeuta, Uhum. de Entendi. não tem acesso a nenhum tipo de terapia Ele não consegue conectar essas coisas para transformar essas experiências ruins em algo bom, em algo bom, que é diferente do jovem que está dentro do Cambuí, do no exemplo que eu Cambuí. estou usando aqui, né? Porque se ele falar, se ele não estiver indo, ele não está indo bem na escola, o jovem rico, né? Sim, Professor particular, sim, terapia. sim. O Se pai ele vai sentar, tentar entender o que está acontecendo, entender, perguntar para o filho. ficou doente, vai para o convênio médico. Sim, O jovem da periferia não tem esse acesso, não tem essas ferramentas. sim. Isso o torna mais forte? Sim, Por um lado, por um lado. Mas por outro lado, ele tem essa necessidade também de cuidar, porque assim, você citou, ele cuida da irmã, uhum, ele já cuida lá, limpa a casa, uhum, faz as atividades domésticas, né? uhum, Ajuda os pais, enfim. Isso já dá para ele uma experiência de trabalho, uhum. né? E muitos não têm essa noção de porque como colocar isso num currículo, né, de um jovem aprendiz que não teve nenhuma experiência Experiência de profissional, né? profissional, Uhum, né, registrado. uhum. Mas isso eu particularmente considero isso como experiência. Não, e é uma experiência até rica, porque certa vez eu conversava com uma psicóloga amiga nossa e ela dizia que precisa ter um olho clínico para poder transformar a experiência de vida em competências que fazem sentido para uma empresa. Um exemplo, um jovem que os pais se separaram, que ele teve que mudar-se várias vezes de bairro, que ele teve que mudar várias vezes de escola, que sofreu tudo isso daí, ele tem todo o sofrimento, mas ele teve um ganho da resiliência. Ele desenvolveu um poder de se adaptar a qualquer situação. Teve perdas, não tenha dúvida que houve perdas, Sim, mas também houve crescimento. Quando você vai falar numa empresa sem que você tenha nenhum tipo de experiência profissional, você pode colocar lá, sou resiliente. E aí o entrevistador vai dizer, mas você é resiliente com base no quê? E aí ele pode trazer essas experiências, dizer, ó, com sim, base no fato dos meus pais terem se separado quando eu tinha 7 anos de idade, com base em eu ter morado na casa dos meus tios dos 7 aos 13 anos de idade, com base ao fato de eu ter mudado de escola 5 vezes dos 13 anos até a idade que eu estou agora, que são com 18 anos de bom, idade. Então, ele começa a transferir esse tipo de coisa. Mas o que é legal, para quem está assistindo a gente aqui, espero que jovens desse perfil estejam nos assistindo e que adultos possam encaminhar esse vídeo para jovens desse perfil, para conectar a cabeça, é que você está me dizendo o seguinte: eu estou aqui, enquanto guardinha de Campinas, com uma equipe multidisciplinar, esperando esse camarada chegar para mim para poder dizer para ele, cara, você pode. Você não é o cara mais perfeito, mas também você não é o cara mais imperfeito. Não existe perfeição em ninguém. A gente pode lapidar você e você consegue entrar no mercado de trabalho. E você consegue ser feliz e trilhar sim, uma carreira de sucesso. É isso? é isso, Para mim, conecta total, faz total sentido. sim. Tá? Assim, é muito rico isso. Pensando agora sobre esse programa que a gente está falando, a gente está falando sobre o Trilhando Carreiras. Carreiras, Agora a gente vai falar sobre o Trilhando Novos novos Rumos. rumos. Diferença entre um e o outro. Tá. Ah, trilhando carreiras. O jovem, primeiro, o jovem aprendiz, de 14 a 24 anos. Essa é a idade do jovem aprendiz, 14 a a 24 anos. 24 anos. Isso é um jovem aprendiz. Isso é um jovem O que aprendiz. tinha aquela que o pessoal pensava antigamente que era menor aprendiz? Todo mundo achava que era menor. Todo mundo que eu quero dizer assim, Sim, pessoas leigas como eu, falava, era o sim. menor de idade, menor de 18 anos. E isso é menor de idade. Então, esse menor de idade ficou, né, um menor aprendiz. Tá? Mas agora estendeu, não são mais 18, não até os 18, agora vai até os Dos 24. 24 anos. Então não é mais menor Menor aprendiz, é aprendiz. jovem aprendiz. Tá Jovem bom. aprendiz. E essa ideia de menor, né, já minimiza a pessoa, já Sim, deixa a sim. pessoa lá para baixo. Então, é jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Jovem E é aprendiz. legal que assim, às vezes o cara tá vendo aqui falando assim, pô, eu tenho 22 anos de idade, como é que eu posso ser jovem?
moço, moço não, né? Lá. Amigo, os psicólogos dizem que você só tem a formação cognitiva total com 25 anos. Sim. Né? Você realmente consegue estabilizar com 25. Antes de 25, você é jovem. Sim, senhor. Então, fique tranquilo que a ciência diz que você é jovem. Né? Sim. E aí, esse jovem, dos 18 aos 22, 24 até pode 24. chegar. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre 22, que é para o Trilhando Carreiras, e 22 também como máxima para o Trilhando Novos Rumos, certo? Novos rumos. Então, respondendo para você, o Trilhando Carreiras, qual idade? A partir dos 14 anos, ele já pode se inscrever para fazer aí o curso do Trilhando Carreiras. Ok. A diferença de um para o outro. Trilhando Carreiras. A faixa etária que se inscreve normalmente dos 15 aos 17 anos. Que geralmente se inscreve. Geralmente se Está inscreve. aberto a partir de 14, mas geralmente é de 15 a 16. Se inscreve Tá. aos 15, 16, 17 anos. Tá. Por quê? Muitos jovens, principalmente os meninos, né? Principalmente não, os meninos, eles estão muito próximo do alistamento do Exército. Tá. Então, eles ficam refém desse período. Muitas empresas não gostam de contratar, não tem uma papo Isso, desse, né? Entre 17 e 18, então esse ano aí para eles, para os meninos, é ruim. Uhum. E os que mais se interessam é basicamente por conta disso, porque as meninas completam 18 anos, elas já não querem mais ser jovem aprendiz, elas querem CLT. Uhum. Então elas vão direto já para o mercado de trabalho. Elas vão sem passar pela guardinha? Sem passar pela guardinha. Tá. Parece que tem prós e contras, mas a gente vai entrar nisso já no próximo Sim, bloco, onde sim. a gente vai falar sobre essas barreiras de contratação, né? Sim. Que eu vou jogar alguns caranguejos na sua piscina aí para você tentar se Sim. salvar. E o Trilhando Novos Rumos, ele tem um período menor, né? Ele tem um período menor. Trilhando Carreiras, 3 meses. Ok. Novos Rumos, 1 mês. Tá. Então, veja se eu sou ruim para poder entender. Sim. Vamos ver se você me ajuda aí. Você está me dizendo que o normal é de 18 até os 24 anos ser inscrito para essas finalidades. De 14 De 14 a 24. a 24. Eu falei Isso. 18, né? Desculpa. De 14 a 24. Beleza. Mas você está me dizendo que normalmente não é com 14 anos que eles aparecem. É um pouquinho mais para frente, 16, quase nos 17. E você me disse que os 17 anos talvez seja uma grande sacada ele poder procurar vocês, porque a forma de ele se vincular com a empresa vai ser aceito pela empresa, porque a empresa sabe que se ele pegar o exército depois, não tem nenhum problema, porque a forma Sim. de vinculação é permitida. É isso? Sim. Ok, então já é uma dica para você que está assistindo a gente aqui, que tem 16, 17 anos de idade, 17, né? E aí você fala, pô, e como é que eu faço? Eu não posso entrar em lugar nenhum? Sim, você pode entrar sim, procura a guardinha que já tem a coisa legal. Isso. E aí você está me dizendo que as meninas, de um modo geral, elas, depois de 17, 18 anos, elas procuram já CLT direto sem procurar guardinha. A gente vai conversar sobre isso no próximo. Sim. E para o Trilhando Novos Rumos, vocês definiram que, ao invés de ser para 3 meses de curso, você definiu que vai ser 1 mês de curso. 1 mês de curso. E pegaram um perfil específico de 18 a 22 anos de idade e falaram assim, vamos dar um buster, vamos jogar um pouco de informação rápida nesse cara e jogar esse cara para o mercado. É isto? Sim. Vai ter uma condensação desse volume de informação dos 3 meses para 1 mês só. E esse cara, caso ele entre na empresa, ele continua vinculado a vocês para receber ainda outros tipos de informações. Ele vai continuando a se formar, certo? Isso. Isso era uma coisa que eu não sabia, e nem sei se você também que está assistindo a gente aqui já sabia, mas assim, eu pensei que o cara fizesse o curso de Trilhando Carreiras ou Trilhando Novos Rumos e ficasse desvinculado de vocês, mas não. Ele volta, é semanal ou mensal para poder fazer cursos? É semanal. Semanal? Semanal. Então ele continua com esse vínculo, né? Imagine que ele terminou o curso de 3 meses lá do Trilhando Carreiras. Ele continua com esse vínculo com a guardinha. O que significa isso? O cara está na empresa e um dia, um período por semana, a empresa libera para o cara ir para a guardinha? Tá. Não, aí já é um outro ponto. Então, por exemplo, pensar num cenário seguinte. O jovem foi lá hoje, se inscreveu, participou, ficou 3 meses no Trilhando Carreiras. Tá bom. 3 meses depois, ele participou de um processo seletivo em uma das parceiras da guardinha, foi selecionado, contratado. Legal. Contratado, ele faz um curso durante
10 dias com a guardinha. Uhum. Então, ele faz aquele curso de preparatório para saber coisas básicas, né? Uhum. Passaram-se esses 10 dias, ele fica em um processo de aprendizagem e prática. Aprendizagem e prática. 4 dias ele vai para a empresa, isso 4 dias da semana. Uhum. Lembrando que são dias úteis, Uhum. então 4 dias na empresa, 1 dia ele faz o curso na guardinha. Aí esse curso já é mais avançado do que o Trilhando Carreiras. Tá qualificando mais isso. o cara. Depende do arco em que ele foi contratado. Sim. Se ele foi contratado, por exemplo, em um arco de administração de empresas, ele vai fazer esse curso na guardinha semanalmente, voltado para o mercado de trabalho, voltado para a função que ele executa na empresa, pensando aí no administração. Então, ele vai aprender algo sobre administração de empresas. Cara, isso é muito rico, porque você não está falando de catapultar o cara. Porque alguém pode pensar o seguinte, eu vou lá, me inscrevo, 3 meses depois eu entro no mercado de trabalho, esse cara foi catapultado por mim, ou seja, puxa, que legal, socialmente eu fiz um cara que não tinha condições de entrar nessa grande empresa e fiz o link para isso e abandonei o cara. Não, você está dizendo que esse cara vai continuar vinculado a você e vai continuar se desenvolvendo. Sim, sim. Quer dizer, ele vai melhorando cada vez mais na Exato. empresa, inclusive, né? A Exato. chance de ele continuar crescendo dentro dessa empresa e continuar a carreira, de fato, dele dentro da Sim. Sim, e é possível. Então, por exemplo, se ele tem um contrato aí com a empresa, guardinha, 1 ano e meio, ele fica nesse um ano e meio trabalhando, ganhando o seu dinheiro, né? Aprendendo, se desenvolvendo com a guardinha e tendo essa possibilidade de ser efetivado a qualquer momento. Então, se a empresa, passaram-se, sei lá, 3 meses, 6 meses, a empresa falou, percebi ali nesse jovem um talento, eu vou efetivá-lo. Bem interessante mesmo. O cara ele pode ser efetivado assim que a empresa achar que ele Sim. deve ser efetivado. Sim. Isso é bem interessante. Agora, vamos para as barreiras, tá? Que é o jogar um pouquinho dos caranguejos nas Sim. piscinas, né? Eu entendo que hoje, você tinha falado para mim numa outra conversa, vocês têm muitos parceiros, de empresas parceiras. Isso. Você falou que você tinha mais de 90, é isso? Já passou dos 90. Passaram-se dos 90, próximo aí da casa dos 100. Nessas empresas que estão quase próximo dos 100 aí, você tem empresas de todos os tamanhos, de todos os mercados, de todos os segmentos. Todos os segmentos, todos os setores. Tá. E geralmente elas são menores, empresas pequenas, médias ou grandes? Todas essas. Você tem todas? Todas essas. Tá. Então, assim, sem dar nomes, a gente conhece aqui na nossa região empresas multinacionais americanas, multinacionais brasileiras, faz também, alguém fala assim, não, você errou. Não, Sim. o cara está no Brasil, mas ele está operando em outros países. Né? Uma multinacional é uma transnacional, né? Ela sai do Brasil para outros locais. Alemã e outras mais estão todas aí dentro desse bojo de parcerias que a gente está dizendo. Tá? Isso é importante pela pergunta que eu vou fazer agora. Eu sou um jovem, eu acho que eu sou o cara. Porque quando você é um jovem, cara, por mais que você esteja me assistindo aqui, você vai ficar bravo comigo, mas é assim que a gente se sente, né? Eu, quando muitas vezes pensei que eu fosse o cara, soubesse pra caramba e tal, então eu falo, por que eu vou me ligar à guardinha para poder me vincular aos caras num programa que eu vou ter que ficar 3 meses com os caras, depois vou ter que entrar ali e o meu salário vai ser um salário mínimo. É isso que é o salário mínimo? É um salário baseado no salário mínimo. É baseado, tem uma questão de horas, depende do contrato que é feito. É isso. Então, mas o máximo que eu vou ganhar é um salário mínimo. Um salário mínimo. Então, por que eu vou ganhar um salário mínimo, cara? Eu vou sair, vou pegar o meu currículo, vou entregar lá na porta da empresa A, B, C, D ou E. Isso não é uma barreira para esse cara? O cara não fala, eu vou conseguir. Depende, viu, Rony? Depende porque, por exemplo, como nós falamos, né? A Guardinha tem quase 100 parceiras, empresas parceiras. E pensa-se, vamos imaginar uma empresa multinacional. Esse jovem, ele tem acesso a essa empresa, a entregar um currículo. Muitas vezes ele não vai ter acesso a nem chegar na portaria dessa empresa. Sim. No máximo, o guarda vai falar, deixa o teu currículo aí. Deixa aí. E esse currículo papel, a chance de chegar na mão de quem tem poder de entrevistar é quase zero. Sim. Então, qual que é a vantagem? O jovem precisa pensar a médio, talvez a longo prazo, porque ele vai construir uma carreira. Ele não é o momento onde o jovem vai ficar rico, ele não consegue ficar rico nesse período de contrato, 1 ano, 1 ano e meio com a guardinha e empresa, mas é um momento para ele adquirir uma experiência profissional, desenvolver habilidades nesse período, e nesse período é o período onde ele vai traçar uma estratégia para construir a sua carreira.
Em muitos dos jovens, por exemplo, assim, tem jovem que começou a trabalhar em uma empresa e ele está ali pensando em fazer biomedicina, que é a faculdade do momento. É, a faculdade, a queridinha do momento é biomedicina? Biomedicina. Passaram-se 2, 3 meses, ele já mudou de ideia. Ele falou, não, cara, me descobri, a função que eu faço aqui é outra coisa, eu quero trabalhar no marketing. E ele já começa a traçar outra estratégia. Então, esse um ano e meio, esse período de contrato como jovem aprendiz, é um período onde ele tem a oportunidade e a chance de mudar de ideia. É um período formacional. Formacional. Ele está tendo informação e está se formando. Ele Se está formando. vendo ainda. Ele tem que pensar nisso numa continuidade dos estudos dele, da formação dele, né? Sim. Isso é bem rico, porque senão o cara que está assistindo a gente, ele limita muito esse programa a sendo uma agência de emprego, quase uma agência de emprego, entendeu? E isso não é a proposta. Não é essa a proposta. Inclusive, nós fazemos todos o acompanhamento. Então, eu vou te dar um cenário. Imagina que o jovem está com a guardinha, terminou todos os cursos, as oficinas da guardinha. E ele está interessado em participar de algum processo seletivo. Marcamos com a empresa. O jovem tal vai fazer um processo seletivo na empresa tal. Nós, guardinhas, vamos lá acompanhar o jovem. Então, nós vamos fazer esse acompanhamento com ele, participar, inclusive, na entrevista com ele. Entendi. Foi aprovado, nós vamos ajudar e auxiliar ele em toda a documentação, a parte burocrática, exame médico, abertura de conta e por aí vai. Feito isso, nós vamos acompanhar ele nos 10 dias ali, que ele vai fazer aquelas aulas básicas, né, para iniciar na empresa. Vamos auxiliar ele, fazer esse encaminhamento, como chamamos lá, para ele iniciar na empresa. Começou na empresa, uma vez por semana, ele faz aula com a guardinha. Essa aula ele faz com professores especialistas naquela área de atuação dele. Entendi. Então, tem professor que é universitário, tem professor que dá aula em outras faculdades, instituições. Então, são professores que são especialistas realmente naquela área, naquele arco de atuação do jovem. Isso também é bem interessante, a gente já tinha conversado e é óbvio que eu estou fazendo essas provocações aqui para a gente enriquecer o nosso bate-papo, porque eu já sabia disso, tá? Mas você está sabendo a partir de agora. Porque eu pensei o seguinte, cara, eu sou um jovem, eu tenho, por exemplo, 18 anos. A gente está abrindo agora, né, para o mês de setembro, a gente vai falar, inclusive, disso daqui a pouco, mas setembro tem uma turma. Essa turma, pelo menos 30 pessoas. Tem que correr atrás, as pessoas têm que correr atrás para não ficar de fora. São 30 pessoas, no mínimo, que a gente vai ter sendo desenvolvido por Trilhando Novos Rumos. Isso. Esse cara tem de 18 a 22 anos de idade. Um cara com 18 anos de idade, ele já pode ter carteira de habilitação. Digamos que ele seja habilitado para moto, tá? O cara vai falar, cara, para que eu vou me ligar a uma instituição como a Guardinha de Campinas? Vou ficar 3 meses, ou 1 mês no caso aqui, né, que é o Trilhando Novos Rumos, me desenvolvendo, para depois me submeter a ganhar, no máximo, um salário mínimo numa empresa, ainda que seja uma empresa boa, se eu posso ganhar de 5 a 6 pau por mês aí, trabalhando de moto, fazendo meus rolê. E aí? Acho que a resposta já está no que você acabou de falar, né? Assim, cara, você não está falando de curto prazo. Você está falando de médio e longo prazo, né? Longo prazo. Porque assim, tudo bem, o cara pode ganhar 5, 6 mil reais por mês com uma moto, se ele trabalhar feito um maluco. E o que mais? O que ele vem? O que vai a partir daí? Ele vai ser para sempre isso? É isso que ele vai ser? Tem alguns fatores, né, Rony? O risco, né? O risco de vida, né? Inclusive. O risco de vida. Imagine um momento aí, sei lá, uma semana chovendo. Sim. Como que vai ser esse momento moto chovendo? Quebrada, e aí quebrou moto, risco de assalto mesmo, né? Como você falou, acidentes. Isso, ele vai ter essa energia como... Imagina um jovem de 18 anos, né? Sendo entregador, vamos dizer assim. Por quanto tempo? Por quantos anos ele vai... Não, e mesmo que ele fique por muitos anos, ele vai ser sempre aquilo. Ele está colocando um teto sobre a cabeça dele, né? Ele acabou de colocar um teto. Ele disse, meu teto é isso aqui. Porque se ele depende de uma moto, ainda que ele possa mudar a moto, ele pode trocar uma moto de 125 para uma moto de 1.900 cilindradas. Vai continuar sendo uma moto. Ainda que ele tente ser mais rápido, ele vai ter um limite de entrega. Ele colocou um teto sobre a cabeça dele. O que você está dizendo para esse cara, se eu estou entendendo direito, se não me diga que eu estou equivocado, é dizendo, cara, você pode deixar de ganhar um pouco de dinheiro nesse momento, mas você vai construir uma carreira numa empresa multinacional, nacional, ou uma empresa grande, uma empresa que está bem estabelecida, que vai dar uma formação para você
que dá uma condição de, caso você queira sair, inclusive, daquela empresa, ser para outras empresas, dando continuidade para sua vida profissional. E aí, meu amigo, o céu é o limite. Não são mais 5 ou 6 mil reais. São 10, 15, 20, 100, sei lá eu quanto você pode ganhar por mês. É uma outra pegada, né? Sim. E além do que também é o seguinte, né? Você tendo essa experiência profissional dentro dessas empresas que tem todos esses departamentos, você mesmo falou, você começa a perceber que existe mais coisa do que você enxergava. Tem área que você nem conhecia. E aí você pode até, eu vou radicalizar, tá? Vou fazer agora um negócio bem... Quem sabe, de repente, o cara fala, não, cara, eu vou ser empresário. Eu não vou trabalhar para mais ninguém. Só que assim, o cara só teve essa pegada de montar alguma coisa porque ele trabalhou dentro de uma empresa, porque ele ele se possibilitou ser formado, ser informado, e aí sim ele construiu um período de experiência que fala, agora eu consigo montar alguma coisa. É isso. Cara, para mim faz total sentido. Eu sou apaixonado pela proposta de vocês. Sinceramente, assim, é falso da minha parte tentar fazer o papel de vilão aqui com o entrevistado. Não, na verdade a gente está conectado, até porque se as pessoas estão olhando aqui, a gente está conectando os dois institutos, né? Sim. A ideia de chamar mais para esse bate-papo é para poder sensibilizar o jovem mesmo, né? Pegar o cara, dizer, olha, existe uma instituição aqui em Campinas, ela chama Guardinha de Campinas. E aí o cara que está assistindo a gente aqui conhece a Guardinha de Campinas, e aí ele fala, mas esse nome parece ter um nome pejorativo. Eu sou, cara, eu não vou trabalhar na Guardinha. O que é? Isso é um nome conhecido, tem um nome por trás que é muito mais bonito, que é AEDA, que é Associação de Educação do Homem do Amanhã. De Amanhã. Isso. Cara, que é exatamente isso, né? Que você fala assim, cara, eu sou uma associação, junto um grupo de pessoas, eu estou educando as pessoas dos homens de amanhã, né? Para que esses homens eles possam serem diferentes amanhã, para que eles possam ser mais do que eles são hoje. Realmente você plantar aquela boa semente numa boa terra, né? Conectar uma boa semente numa boa terra. Para mim faz total sentido. Eu estou fazendo questão de falar do nome de vocês, porque assim, às vezes um jovem, e eu sei que é jovem, o cara pode ser da periferia, ele pode ser de qualquer lugar, mas o cara é orgulhoso. Ele não quer, entendeu? Ele, não, eu não. Eu sou capaz de me desenvolver sozinho, eu consigo encontrar o meu próprio espaço. Para que o cara vai ficar lutando sozinho se tem quem está querendo ajudar o cara? Sim. Né? Pegar na mão do cara, ajudar o cara e tudo mais, né? Fazer com que o cara seja transformado. Então, é quebrar um pouco esse conceito de, eu posso fazer sozinho. Cara, para quê? Vamos andar junto, né? Tem gente querendo investir em você, pessoas como o próprio Wellington aqui, se colocando à disposição para treinar, desenvolver, capacitar, para poder fazer com que esse cara tenha um futuro brilhante. Cara, acho que talvez uma das coisas mais legais, como você falou agora há pouco, é ver o cara crescendo. É você encontrar o cara, sei lá, daqui a um tempo numa pizzaria e o cara fala, cara, eu estou como presidente de tal empresa, Você fala, cara, esse cara trabalhou comigo em 2025. Olha que coisa fantástica, que coisa legal que é isso daí, que rico que é isso, né? Isso daí é aquela famosa história de que o dinheiro não compra, né? Sim. É experiência. E todo campineiro, né? Ele deve conhecer alguém da família, algum vizinho, algum parente que já foi guardinha. Que já aprendeu algo na guardinha. Então, a guardinha, ela tem os seus anos, né, cara? Tem os seus filhos aí por Campinas. 85 anos, é muita gente. Mas o que é interessante é que tem muita gente que fala assim, mas os tempos mudaram, a gente tem outras ferramentas, a gente tem um monte de outras coisas. Claro que mudaram, assim como vocês também mudaram. Vocês colocaram um monte de outras coisas para dentro do portfólio de vocês, vocês criaram um monte de parcerias, eis-nos aqui, inclusive, né? Pessoas que podem somar esforços para poder lapidar ainda mais esses jovens, né? Então, isso é muito rico. E se você tiver que falar com esses jovens agora, porque você vai falar, esse vídeo vai chegar em muitos lugares. Inclusive, olha a minha chegada aqui, olha aquela câmera. Cara, você que está assistindo a gente, você precisa encaminhar esse vídeo para a maior quantidade possível de pessoas. Por quê? Porque tem um monte de gente que está precisando exatamente assistir isso daqui para se conectar e conseguir um emprego, e não só um emprego, cara.
é uma oportunidade de vida, é uma lapidação, é um jeito de o cara ser transformado, de ele poder ser realmente alguém nessa sociedade que faça a diferença. O cara não vai existir, ele vai simplesmente ser transformado e vai ajudar a transformar. Garanto a você, porque o cara que é transformado, ele vai querer transformar a sociedade, o meio. A gente está precisando mudar a nossa sociedade. E começa por isso, começa do compartilhar, beleza? Sim. O que você fala para esse jovem, então? Qual que é a oportunidade que esse cara tem? Que convite você faz para aquele cara ali, naquela câmera? O convite é para você que tem um sonho, ou talvez você está confuso. Eu imagino que na sua idade agora você está com um monte de coisas, várias informações, não sabe qual caminho trilhar. A Guardinha pode te mostrar esse caminho. Ela tem essa trilha, né? A Guardinha é especialista nisso. Ela vai te ajudar a se descobrir, a se desenvolver. Então, você que está aí perdido, talvez sem rumo, né? Esse é o momento. A Guardinha é a sua porta de entrada para talvez você que tenha um sonho em trabalhar em uma multinacional. Essa é a porta de entrada para você chegar até a multinacional. Ou talvez você, eu não quero, como o Rony falou, eu quero abrir o meu próprio negócio, eu quero ser um empreendedor. A Guardinha também vai te ajudar nesse sentido. Ela vai te ensinar e te mostrar ferramentas para você chegar até esse sonho. E não é de uma hora para outra, né? É tudo planejado. A gente não consegue, por mais que tenha essa evolução tecnológica, por mais que nós temos hoje muitas informações, a informação na palma das mãos. Se eu não tiver alguém com experiência, se eu não tiver alguém com bagagem, com conhecimento para mostrar, para me encaminhar e mostrar o caminho, fica mais difícil. Então é mais fácil aprender com quem já passou por aquilo do que eu ficar buscando no ChatGPT, por exemplo, algo que ele vai te dar. O ChatGPT vai te dar realmente um modelo, né? Mas ele não vai te dar o passo a passo, não vai te dar experiências que talvez alguém já tenha passado. É basicamente isso, Rony. Cara, é muito legal, Wellington. E eu vou dizer o seguinte: pouca gente sabe. Eu até falei um pouquinho aqui nesse Sim. episódio, mas assim, com 12 anos de idade, eu fui trabalhar como. Eu não vou dizer que era o carregador, porque não era o cara que carregava, mas quando eu era menino, eu nasci em 70, e estou falando aí de 83, tinha uns caras que eles iam pegar garrafa na casa dos outros. Então o cara ia bater na casa das pessoas, pediam que dava a garrafa vazia para eles. E eles levavam essas garrafas vazias para um terreno e lá eles cortavam essas garrafas e faziam vários tipos de, eu vou usar vasos ornamentais. E eu era um menino com 12 anos de idade que cortava as garrafas. Então eu lidava com, cara, muita gente alcoolizada, lidava com tudo isso, porque não tinha dinheiro, era isso que tinha que fazer. Mas a minha vida foi transformada totalmente quando aos 14 anos de idade, na verdade eu tinha 13 anos de idade, eu imprimi meu currículo, imagina que experiência eu tinha para fazer isso daí. E saí distribuindo o currículo na Avenida Paulista, em São Paulo. Todos os prédios do lado direito, depois eu voltei todos os prédios do lado esquerdo. Isso foi feito em alguns dias. E aí uma empresa me chamou para trabalhar e aí eu fui office boy dessa empresa. Essa empresa, eu tenho muito respeito por ela até hoje, não sei como é que ela é do ponto de vista de governança corporativa, talvez até você não goste dela, mas na época ela era muito boa. Chamava-se Duratex, que era do grupo Itaú, do Olavo Setúbal, da família do Olavo Setúbal. Essa empresa, ela me contratou como office boy. Só que essa empresa, ela não apenas me contratou como office boy, ela me desenvolveu. Ela me desenvolveu ao ponto de pessoas pegarem nas minhas mãos e me dar instruções que me permitiram sair de um bairro super pobre, de uma comunidade violenta, que eu via muita gente morta, pelo menos 2 pessoas mortas por mês eu via nas ruas onde eu morava ali no bairro de Vila Facchini, em São Paulo, no Jabaquara, Vila Facchini, Vila do Encontro, o pessoal que vai conhecer. Só que, cara, isso me permitiu ter algumas habilidades que eu consegui construir uma carreira de sucesso em multinacionais, chegando a gerências nacionais. Recentemente cheguei à diretoria de empresas, cheguei a empreender empresas que movimentaram milhões, algumas dezenas de milhões, e eu fui empreendedor dessas empresas. Então, o que eu quero sensibilizar todas as pessoas aqui é dar uma chance para você, cara. Não dá uma chance para Guardinha, não dá uma chance para o Instituto OPDO, não dá uma chance para Deus, não, dá uma chance para você.
Permita-se ser instruído, seja humilde o suficiente para poder se vincular com pessoas que tenham competências para desenvolver você e te ajudar. Isso pode fazer a diferença na tua vida e daqui a alguns anos você pode estar como eu aqui com 55 anos de idade dizendo para outros jovens da sua época, dizendo, dá uma chance para você. É um prazer ter recebido você aqui. É muito legal poder estar fazendo essa parceria. E agora a gente vai fazer a chamada também, porque a gente está agora... Hoje é dia 18, 19, né? Então a gente vai lançar isso daqui essa semana ainda. Nós estamos no mês de agosto. E ainda tem vagas para setembro. Para setembro. Nós temos algumas vagas lá. Então, assim, mesmo que o cara ele esteja fora do perfil de idade, ele pode se inscrever. Mas a gente está precisando de pessoas de 18 a 22 anos. Para que o cara possa fazer parte deste que é agora, o que a gente está fazendo, o Trilhando Novos Rumos. Isso. Lembrando a você que o Trilhando Novos Rumos é um mês. Um mês. Um mês, 18 a 22 anos, a gente dá uma formação para esse cara. Lá mesmo, onde fica a Guardinha? Fica no centro de Campinas, Avenida Benjamin Constant, 1297. Fácil acesso, centro de Campinas, o cara vem de qualquer lugar, é muito mais fácil do que, se o cara está na vila, qualquer outro lugar. Não, está ali no centro, é fácil ele vir. É bem assim, bem fácil. E aí, esses encontros acontecem geralmente 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. Nós estamos formando aí, a ideia é que formamos aí turma manhã e tarde, dependendo da disponibilidade. Do número de pessoas que tiver e tudo mais. 4 horas por dia. 4 horas por dia, 2 vezes por semana. Então são 8 horas por semana. E o cara, em um mês, ele tem essa condição de sair já com possibilidade de ser empregado. O que vai depender dele, né? Vai depender. Existem empresas, as mais de 90, quase 100 empresas, estão precisando, estão querendo, só precisa que tudo dê certo, né? Sim. E tem observação, viu, Rony? Nesse período de setembro, dia 1º até o final de setembro, suponhamos que surjam mais pessoas. Então surge uma entrevista nesse período. Nada impede que eu possa pegar esse jovem e encaminhar para a entrevista. Então, significa que ele nem precisa, talvez nem precise terminar todos os novos rumos. De repente, se ele estiver fazendo, pintou uma coisa, ele já pode ser chamado. Eu não posso, talvez eu não posso deixar ele perder essa oportunidade durante o curso. O ideal é que ele termine, né? Até porque mas ele vai ficar vinculado de qualquer jeito, né? Essa vinculação ele vai estar semanalmente recebendo. Então, você não está, na verdade, deixando de formar o cara. Você só está não perdendo uma oportunidade. E aí o cara vai continuar sendo formado, né? Ele vai continuar recebendo. Sim. Show de bola, show de bola. Você está aqui como um convidado de honra. Faltou alguma coisa? Você sente a necessidade de falar mais uma coisa para fazer com que toque o sino dos caras? O quê? Eu não fui guardinha, eu não participei de nenhuma atividade da guardinha enquanto adolescente, jovem. Eu não tive a oportunidade que muitos jovens têm hoje. Se eu tivesse tido, a minha vida profissional, a minha vida pessoal teria sido bem mais fácil, né? E talvez eu tivesse alcançado aí... posições até muito mais altas. Mais altas, porque eu teria tido mais condições, não condições financeiras, mas condições de adquirir conhecimento mesmo, experiência de vida. E muitas coisas, Rony, eu tive que aprender na prática. Apanhando. Isso é ruim, né? Agora, quando você tem uma instituição que te abre as portas para que você possa se desenvolver como pessoa e como profissional, isso vai te dar uma oportunidade, você faz com que o processo se torne menos doloroso, talvez nem doloroso, e mais rápido e mais fácil. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoas que querem conhecer do programa, que querem conhecer da Guardinha, tem o site de vocês. Eu sei que se procurar no Google por Guardinha de Campinas já aparece, mas você lembra exatamente como é o site, o endereço certinho ou não? Peguei você? Pegou. Não tem problema, vai aparecer aqui, vai aparecer certinho, tá? Vou colocar aqui para vocês verem o nome certinho do site da Guardinha. Em relação ao PDO, que é um instituto que vai ajudar nesse programa do Trilhando Novos Rumos, você também tem como verificar aqui. Tenha mais informações da gente para que você possa entender, mas na verdade eu só estou ajudando eles, tá? Eu estou ali, eu quero aprender com eles. Então, na verdade, a gente vai fazer uma parceria para que a gente aprenda com eles. Que toda a chancela, tudo que tem aí de bom é da Guardinha. Tenha certeza disso daí. E eu só posso pedir para você que esteve com a gente até esse momento, para você curtir, comentar e compartilhar
esse episódio com todas as pessoas. Você está aqui no canal, se inscreva para que o canal tenha visibilidade, o algoritmo do YouTube possa perceber que existe relevância e fazer com que haja indicação para mais pessoas. E se você está aqui no YouTube e não está ainda no Instagram, vai lá no Instagram, a gente também tem uma página, você também pode seguir a gente lá, a gente coloca vários cortes dos episódios que a gente faz e a gente também está disponível em outras mídias sociais, como o TikTok. Aí você vai falar, mas TikTok, meu amigo, você não tem ideia do poder que esse negócio tem. Inclusive, se a gente está falando de jovens de 18 a 22 anos de idade, eles estão lá, é lá que eles estão também. E também estamos no Spotify, ou seja, a gente está em quase todas as mídias sociais. As que nós não estamos é porque a gente ainda não acha que ainda não faz sentido para a gente, mas a gente está em todos esses lugares. Wellington Pinto, quero te agradecer pelo tempo que você gastou aqui. Na verdade, não vou falar a palavra gastou, investiu em fazer com que vidas sejam tocadas, transformadas. E esse é um chamamento para que haja realmente jovens, para que a gente possa ter curso. E esse curso não vai ser só em setembro, né? A ideia é fazer ele agora em setembro, depois renovar para outubro mensal, e fazer ele mensal, não é? Isso. Então, show de bola. Se o cara quiser entrar em contato para ter mais informação, é pela Guardinha? Por onde ele entra? Pela Guardinha. No site da Guardinha tem o link, né, o Forms que ele pode preencher e se inscrever. Tem os contatos também no site da Guardinha. Tá tudo lá. Tudo na Guardinha. Instagram da Guardinha, o Instagram do Instituto também. Pode mandar uma mensagem, um direct lá. Ó, me interessei, como que funciona. Sim. Comenta, né, nos comentários. Não vai ser por falta de acesso que o cara não vai se inscrever. Não. Até no comentário mesmo, né? Se ele quiser colocar no comentário, me interessei, como funciona? Excelente. Dar uma... Meu querido, eu quero te agradecer pelo teu tempo aqui com a gente. Espero que a gente possa ter outros bate-papos. Tem muitas outras informações. A Guardinha tem 85 anos, tem programa pra caramba pra gente conversar. Então, vamos aproveitar esse veículo de comunicação que Deus colocou nas nossas mãos para divulgar isso, que é muito interessante também. Você que esteve com a gente aqui, eu só posso te agradecer e dizer, ó, Wellington, aquele pessoal, dá um tchau para aquela galera. Valeu, galera! Obrigado, gente.